Em 2024, eu larguei o doutorado dos meus sonhos nos Estados Unidos para retornar aqui para o Brasil. E hoje eu quero contar essa história para vocês. Eu não sei porquê. Eu comecei a assistir bastante vlog nesse estilo, das pessoas conversando no YouTube de um formato mais longo. E eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar, que talvez outras pessoas estejam passando por algo similar, coisas assim. E tem muitas informações sobre essa minha trajetória que eu acho que não é muito bem divulgado. Como, por exemplo, como funciona a academia, como funciona a academia estrangeira nos Estados Unidos, como é um ambiente de alta performance, como é esse processo migratório como estudante, né? Então vou contar um pouco mais para vocês. E antes de continuar, se vocês puderem aí já se inscrever no canal, seguir, comentar, deixar um comentário, ver o que vocês terem interesse de ouvir mais no futuro, que eu tenho muitas histórias para contar. E aí, lá na frente do vídeo, se você achar que não vale a pena, você desinscreve, tudo bem, não, tá tranquilo. Só para você não esquecer. Então vamos lá. A história, eu acho que começa lá em 2016, quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. E eu fui para uma escola de verão. Meu orientador me arrumou uma bolsa para eu participar de uma escola de verão lá em Oregon, na costa leste, eu acho que fala. Eu sempre confundo leste e oeste. É a costa do lado de Los Angeles, né? A costa de lá. A costa leste é de Los Angeles, oeste é de Nova York. Se eu não tiver invertido, um ou outro. E aí tem Oregon, né? Que tem essa escola de verão muito famosa nessa minha área, que é a área de linguagem de programação dentro da ciência da computação. E essa escola de verão, chamada Oregon Programming Language Summer School, é uma das mais famosas e muito influentes nessa nossa área. Então eu fui para essa escola de verão e eu fiquei fascinado com a área, com o pessoal, com a paixão das pessoas. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia voltar, eu ia ir fazer um doutorado lá. Porém, eu não tinha mestrado ainda naquela época. E eu descobri que nos Estados Unidos você não precisa de mestrado para fazer o doutorado. E aí pronto, aí eu juntei o útil ao agradável e falei, não, agora eu vou voltar para o Brasil, depois dessa escola de verão, estudar até eu conseguir fazer várias inscrições e nem que eu tenha que ficar um ano inteiro só dependendo de voltar, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E dito e feito, então eu voltei para o Brasil, peguei meu diploma, né, eu graduei em ciência da computação pela UNB e comecei o processo de inscrição para as universidades estrangeiras. E aí, para esse processo de inscrição, você precisa de algumas coisas, né? Você precisa de enviar o seu diploma. Olha a Tora. Oi, Tora. A Tora é um gato que apareceu aqui na chácara e a gente... Ela adotou a gente, né? Gato é assim, eles te adotam. Então dê oi pro pessoal. Vem pra cá, Tora. E aí... Tá, tchau, Tora. E aí, nesse processo de inscrição pro doutorado, você precisa de alguns documentos. Você precisa de 2 ou 3 cartas de recomendação. Você precisa do seu histórico, né, do seu diploma. Você precisa de uma prova, você precisa fazer uma prova chamada GRE, que é tipo um vestibularzinho, né, que é nos Estados Unidos, para você entrar na universidade, você faz o SAT, e para você entrar para grad school, você faz o GRE. Hoje em dia eles já estão parando de pedir o GRE, graças a Deus, porque eu acho uma máfia esse pessoal das provas estandartizadas, que eles falam, padronizadas, né? Então você faz o GRE, você pega o seu diploma, as 2 cartas de recomendação e o TOEFL, pra você provar que você é fluente na língua. E aí eu fiz tudo isso e enviei minhas inscrições. E cada uma das inscrições nas universidades é algo em torno de 60, 100 dólares, 120 dólares.
Eu não lembro quando que estava o dólar na época, mas eu lembro que não era barato, mesmo assim. Nunca foi barato. E depois eu descobri que existem pessoas que se inscrevem em 5, 10, 12 universidades para elas poderem escolherem melhor aquilo que elas querem fazer. Então, eu fiz o GRE e eu fui bem mal no GRE, na verdade. Eu estudei bastante, só que eu acabei não estudando tanto a parte de escrita. E aí eu não fui tão bem nessa parte de escrita e acabei não sendo aceito. Assim, eu achei que minha nota não ia ser muito aceita em vários locais, né? E aí eu acabei fazendo inscrição em menos locais, mais onde não precisava do GRE. E assim eu fui parar em Purdue. Purdue me aceitou. Então, fui para Purdue. Logo antes de ir para Purdue, eu tive, acho que eu fui assim muito contemplado, tive bastante sorte, né? Tava naquela época a minha área estava bastante em alta. Hoje em dia tá estranho a área, mas eu já vou falar sobre isso. E aí eu fiz outra escola de verão em Princeton nessa época, né? Logo antes de começar o doutorado, foi muito massa. Eu fiz um estágio no Vale do Silício, eu fiquei 5 meses lá ganhando muito bem também. Então foi muito positivo. E aí eu fui com muitos sonhos lá para Purdue, que é numa cidade chamada West Lafayette, ao sul de Chicago, é no estado de Indiana. Chicago fica em Illinois, né? Eu falo de Chicago porque é uma cidade maior, que dá para ter uma noção mais ou menos de geografia, né? Que foi bem no meio dos Estados Unidos, ao norte ali, a região chamada Midwest. Região dos Grandes Lagos também, né? Que o Lake Michigan fica ali no Lake Michigan? Ixi, agora minha geografia vou deixar a desejar. Mas enfim, fui. E isso foi em 2018. Foi em julho de 2018. Eu fui. E aí para eu conseguir, aí né, você vai descobrindo as coisas, como que funciona o processo e tudo mais. E então eu descobri ao começar, descubro que quais são os requisitos para eu concluir o doutorado. Inicialmente me disseram que geralmente se toma aí por volta de 4 anos para terminar um doutorado mais tarde nos Estados Unidos. Mais tarde eu descobri que não é muito bem por aí. É muito raro alguém que consegue terminar em 4 anos e eu já vou entrar em detalhes do porquê. Então, quais eram os requisitos para eu terminar o doutorado? Primeiro, você tem que fazer uma série de disciplinas. Existem 2 disciplinas. Como que eu posso explicar? Existem 2. Existem 2 grupos de disciplina que você tem que terminar muito bem, pelo menos uma delas. Então, o primeiro grupo de disciplinas é da teoria da computação e o segundo grupo de disciplina é de sistemas. Então, na teoria de computação, você poderia escolher entre algoritmos ou teoria da computação, que é máquina de Turing, essas coisas. E no grupo de sistemas, você pode escolher entre sistemas operacionais, sistemas distribuídos ou networks, que é redes. E na época não tinha professor dando sistemas distribuídos, então você não podia escolher sistemas distribuídos. Então era networks ou redes, networks ou sistemas operacionais. E diziam que sistemas operacionais é muito difícil. Então eu estava correndo de sistemas operacionais. E dessas 2 disciplinas você precisa tirar uma nota tal que o seu GPA, que é o índice de rendimento acadêmico, né? A sua nota final. Entre essas 2, você precisava tirar uma nota com GPA 3.5. O GPA máximo nos Estados Unidos é 4, e lá o sistema de notas geralmente é mais pré-inflacionado, né? Então é comum alguém ter um GPA 4, relativamente comum. Então, para você tirar um GPA 3.5 entre essas 2 matérias, eu precisava de tirar um B+, e um A-, certo? B+, e A-. E a primeira visão é uma coisa muito simples, né? E eu descobri que não é bem por aí. Por quê? Porque
nessa minha universidade, me parece que até em muitos locais nos Estados Unidos, é comum que eles curvem as disciplinas. O que isso significa? Significa que ele vai pegar a nota de todos os estudantes e vai jogar numa curva normal. Então, tantos por cento da turma vai tirar B+, que é a nota de corte, né, a nota média. Tantos por cento vai tirar A-, tantos por cento vai tirar A, tantos por cento vai tirar A+. E uma pequena parcela vai tirar ali um B, B-, né? Na graduação você não tira menos que B-, na pós-graduação. Então, nossa, tem muito mosquito aqui agora, que tá na hora do pôr do sol, é a hora que dá mais mosquito. Isso porque tá na época de seca, né, ou de frio, então tem menos mosquito. Então tem muito mosquito na época que tem menos mosquito. Enfim, então eu cheguei lá, fiz a disciplina de algoritmos, tirei B+. Então, pronto, agora eu preciso tirar um A-, né, em Networks. Então eu vou lá, ralei para Networks, ralei, B+, de novo. Eu, putz, vamos. Eu até lembro que eu fui conversar com o professor porque eu achei que tinha sido injusto algumas coisas da disciplina, porque que eu ralei pra cacete e tal, né? Aqui no Brasil, pelo menos no UNB, assim, eu sinto que tinha muito mais jogo de cintura, sabe? Pra você sentar, conversar com o professor, ver o que vocês podem fazer, se tem um trabalho extra, quem sabe, né? Porque o B+, ali, tudo bem, eu tirei a nota na média, acima da média, mas não era a nota efetivamente eu reprovei a disciplina, porque eu tenho que tirar de novo, né? Eu não cheguei nos requisitos do doutorado, então efetivamente eu reprovei a disciplina. Então como que eu vou sentar, conversar com o professor, ver o que eu posso fazer? E aí eu fui na sala do professor para conversar com ele, olha, aconteceu isso e isso nessa turma, né? Eu não estava acostumado com esse estilo de prova, porque lá você tinha que correr muito com a... Você não tem tempo para pensar. Nos Estados Unidos, de novo, na minha universidade e em algumas outras universidades que eu acabei conhecendo gente dos Estados Unidos todo, então me dá a entender que é bem comum isso que eu acabo falando, né? Então assim, talvez eu generalize algumas coisas nesse vídeo, mas a meu entender é mais ou menos assim, é mais ou menos via de regra, né? Mas tenha em mente que essa é a minha experiência. Essa é a minha experiência na Universidade de Purdue. E até um dos motivos também que eu tô fazendo esse vídeo em português, não em inglês, porque eu tenho um pouco de... Confesso que eu tenho um pouco de medo nessa altura do campeonato de me queimar um pouco, né? De estar falando essas coisas tão abertamente. Então, tem tempo que eu tenho vontade de falar isso, de trazer esse meu relato, de compartilhar o que aconteceu comigo, né? O que está acontecendo comigo. Mas confesso que eu sempre tive um pouco de medo, né, de como que eu posso ser percebido pelos meus pares lá fora, principalmente porque eu ainda decidi não sair da academia. Mas isso eu ainda vou comentar um pouco mais lá na frente. E aí tá, então eu reprovei a disciplina de Networks, fui conversar com o professor, fui explicar a situação. A prova, não tinha tempo para pensar nem um pouco, você tinha que saber tudo decorado na ponta da língua, se eu parasse para descrever em qualquer minuto, já era um pouco do tempo que eu ia precisar para escrever em outra questão, então o tempo era exatamente cronometrado para você escrever a prova, então eu não podia nem pensar no que eu ia escrever, e eu achei muito ruim, sabe? Achei muito... não é o que eu tô acostumado. Na UNB, eu não sei, eu sentia mais que não era sobre decorar, né? Era sobre fazer as questões, sobre demonstrar que você aprendeu a disciplina, sabe? Aqui não, aqui você tem que demonstrar que você decorou as coisas, sabe? E então... eu lembro muito claramente, assim, porque foi muito tenso essa interação com o professor, porque ele olhou pra minha cara e perguntou, tá, mas você veio conversar sobre a prova, o que você quer me mostrar da prova? O que você tem de corrigir da prova? Aí eu olhei pra ele e falei, nada, né, na prova, tipo assim, a prova em si não tenho muito o que falar, mas eu queria entender, né, o que a gente pode fazer. Então ele olhou assim pra mim com a cara super séria e falou, não, então a gente não tem o que conversar. Não, mas como assim dele? Por favor, se retire. E eu fiquei olhando assim pra ele com aquela cara sem entender, né, a situação. Como assim a gente não pode conversar? Como assim a gente não pode ter
um diálogo aqui sobre o meu rendimento, sobre a situação. Ele simplesmente se levantou, abriu a porta e apontou para fora. E ficou me encarando assim, para eu sair da sala dele. Ele não queria papo. E assim, eu me senti muito humilhado. Para mim foi bem humilhante essa situação, sabe? Eu ainda confesso que eu guardo um certo rancor, guardo algum rancor desse professor, porque não é o que eu tô acostumado, sabe? Eu tô acostumado a lidar com os professores que estão mais interessados, assim, poxa, eu me esforcei tanto na disciplina dele, sabe? Eu, eu realmente, eu acho que eu aprendi, eu acho que eu sei networks, sabe? E ainda assim, ele não estava muito interessado em me prover algum auxílio ali, de saber que ele poderia fazer por mim, né? Que eu acho que é esse o papel do professor, né? De, de ensinar, de garantir que o aluno aprendeu a disciplina. Não é só sobre certo ou errado, sobre uma nota, né? Sobre um número ali. Não é sobre isso, eu acho. E, e eu acho que esse foi o meu grande engano nos Estados Unidos, sabe? Eu fui numa expectativa, mas na realidade o que eu encontrei é um sistema acadêmico muito industrial, sabe? Lá é uma indústria de conhecimento mesmo. Não é sobre aprendizado, é sobre a formação, sobre entregar diplomas, entregar currículos, entregar certificados de conhecimento. Não é sobre o conhecimento em si, sabe? É sobre é sobre é sobre status, o status da universidade, sobre prêmios, sobre diplomas, mas conhecimento mesmo não é sobre conhecimento, não é sobre ensino, não é sobre ensino. Isso me machucou, isso me frustrou, porque você vai com uma expectativa e a realidade dos fatos, a realidade do mundo vem te cobrar outra coisa, né? Então, em muitos aspectos, eu acredito que a academia brasileira é superior, sim, ao dos Estados Unidos, justamente nesse aspecto humano, acima de tudo, no aspecto de aprendizado, sabe? De interesse do professor de que os alunos vão aprender. Enfim, vamos dar continuidade aí na história, né? De como que eu larguei o doutorado. Por quê? Porque nisso, estou lá fazendo as disciplinas, fiz as disciplinas, então tenho que fazer networks mais uma vez. Reprovei uma segunda vez, tirei outro B+. E enquanto isso, né, reprovei duas vezes. Reprovei, tenho B+, em algoritmos, B+, em networks de novo. Enquanto isso, estou fazendo, isso já é fim de 2019, então vai entrar a pandemia. Então, breve adendo, antes de eu prosseguir, antes de entrar na pandemia, que é onde as coisas vão buraco abaixo, né? O que acontece? Estava fazendo pesquisa com o meu orientador, então, nesses primeiros anos de doutorado, você vai fazer as disciplinas, principalmente a galera que não tem mestrado, né? As disciplinas é principalmente para fechar uma pós ali com o pessoal que não tem doutorado, não tem mestrado, né? Porque quem tem mestrado muitas vezes consegue, como que se diz, aproveitar a disciplina, utilizar, mostrar que você já tem proficiência em certas disciplinas, e aí você consegue deixar ela de lado. Então, para a gente que não tem, esses primeiros anos é para você fazer essa formação, tirar essas notas, no caso, e em seguida, e também fazer um pouquinho de pesquisa. Então, a pesquisa não era o meu principal foco, mas eu estava realizando um pouquinho de pesquisa com o meu professor, o Benjamin. E francamente, era a pesquisa dos meus sonhos, que é trabalhar com teoria dos tipos, trabalhar com provadores de teoremas, trabalhar com provas matemáticas a respeito de computação, né? Eu comecei a ter uma certa dificuldade com o meu orientador, não por quem ele é, meu orientador, ele é uma pessoa excepcional, uma pessoa fora da curva para os padrões americanos, eu acredito, apesar dele ser americano, que eu já posso falar um pouco mais sobre isso, mas ele era muito solícito, ele é uma pessoa muito solícita, muito colega, ele sempre fez de tudo pelos estudantes dele, pelos alunos dele, ele era um guerreiro, assim, de correr atrás das coisas pela gente, né, checando as coisas pela gente. Porém,
Porém, entretanto, todavia, tendo dito isso, o nosso estilo acadêmico é diferente. E eu demorei muito para entender isso, demorei muitos anos, só muito depois que eu fui entender que ele me deixava muito solto. Eu preciso de alguém que tenha as rédeas um pouco mais curtas. Eu preciso de alguém que me dê os problemas no qual eu vou trabalhar nesse meu início de carreira. Porque eu acredito que eu ainda não tenho maturidade o suficiente para encontrar problemas interessantes para trabalhar e publicar artigos, né, e tudo mais. E aí ele me deixou muito solto e aí eu ficava ali tentando procurar um projeto, achar um projeto aqui, ali, fazer a minha coisa acontecer e eu tive muita dificuldade com isso, né? A gente começou com um pequeno projeto, não tava indo pra frente, aí eu tentei caçar outra coisa e aí isso em 2019 eu fui fazer um estágio em Oregon, né, numa empresa dos meus sonhos também, foi um estágio assim incrível, fiquei lá 4 meses de maio a agosto, que é o período de férias acadêmicas. E foi incrível. Foi uma empresa assim nessa minha área de métodos formais, de formalizar as coisas. Se vocês tiverem interesse de eu falar mais sobre essa minha área, deixe os comentários aí que eu posso fazer outro vídeo no futuro. Mas nesse momento vamos focar aqui para eu terminar o que me fez, né, realmente largar o doutorado. Porque daí eu fui para esse estágio e no meio do estágio o meu orientador dá a notícia de que ele está com câncer de colo, acho que é de intestino delgado que fala, eu acho que é. E aí ele teve que passar por todo aquele processo, né, que é o processo do câncer. E aí eu não sabia se eu ia retornar para, né, se eu ia ter um orientador quando eu retornasse, porque é um câncer muito sério. E o que acontece foi que eu acabei conversando com o pessoal da empresa se existia a possibilidade de eles me contratarem, de eu ser contratado efetivado, né, de eu largar o doutorado já naquela época. E a gente começou a conversar, dar né, os primeiros passos nesse processo. E aí eu lembro distintamente de estar ouvindo um podcast na época. E esse podcast me fez lembrar do porquê que eu fui para lá, né? Por que me deixa tão empolgado nessa área que me fez ir para a área acadêmica fazer um doutorado. E aí eu tive a certeza de que eu não era feliz ali no estágio, né? Eu não ia ser feliz tendo aquela rotina do estágio, apesar de ganhar extremamente bem, de trabalhar em coisas interessantes. A rotina monótona do estágio, nossa, e era incrível o estágio. Vou até mostrar algumas fotos para vocês se eu conseguir em algum momento. Tinha mesa de sinuca lá dentro, tinha mesa de pinball, jogava pinball pra caramba, tinha máquina de espresso, tinha refrigerante de graça, tinha tudo lá. E aí eu acabei olhando para tudo isso, né? Passando alguns meses eu percebi que eu tava ficando entediado do trabalho ali, né? Do dia a dia monótono. E eu falei, não é isso que eu quero, o meu lugar é na academia mesmo. E aí eu voltei em 2019. E aí nesse retorno, meu orientador até me mandou visitar um colega dele, o antigo orientador dele de mestrado, porque eu estava começando a fazer uma pesquisa em conjunto lá com eles, de uma ferramenta que eles estavam usando, e foi muito legal. Fiz muitos amigos lá nessa outra universidade, né, os estudantes desse outro professor. E deu tudo certo, graças a Deus. Meu orientador se recuperou, foi uma época difícil, mas deu tudo certo. Eu lembro de algumas reuniões você via na cara dele, né, que ele ficava até ofegante para conversar e provavelmente com uma enxaqueca inimaginável. E ainda assim ele estava sempre lá fazendo tudo pela gente, publicando paper. O cara é um guerreiro. Cara, eu tiro o chapéu pro bem, viu? O cara não é brincadeira, não. Bicho é parrudo, viu? E aí nisso, o que vem em seguida? 2020, pandemia, lockdown. E na pandemia a coisa ficou séria. Porque daí eu liguei pra minha mãe, né? Eu tava decidindo se eu voltava pro Brasil pra ficar com o pessoal aqui, né? Pra não ficar trancafiado lá nos Estados Unidos sozinho.
E, e as coisas aqui no Brasil estavam ainda pior que lá nos Estados Unidos, porque aqui demorou até alguém... Não tinha um líder, né, fazendo nada. Não tinha ninguém tomando as regras da situação e falando, não, vamos fazer isso, vamos fazer um lockdown, né. Então a situação do Brasil foi muito feia. Né? Eu olhando de fora o que era a situação do Brasil, vendo meus familiares, meus entes queridos e não tem nada que você pode fazer. Minha avó estava com 90 anos na época e diante desse lockdown, e aí o medo, né, a expectativa, a falta de entendimento, o que está acontecendo. E aí eu tava pesando na balança se eu voltava pro Brasil ou se eu ficava por lá. Aí eu conversei com o meu orientador, né, que eu tava pesando isso. Aí ele só falou uma coisa, olha, tome a decisão que você precisar tomar. Tranquilo comigo. Só tenha em mente que se você for, é possível que você não volte. Ou é possível que demore para você voltar. É possível que você perda a bolsa. E isso pesou bastante para mim, né? Porque não tem o que fazer nessa situação. E aí, aleatório de novo. E aí eu decidi ficar por lá. Então eu fiquei em lockdown, né? Eu fiquei acho quase 2 anos sem voltar no Brasil. Não lembro. Isso que é foda, né? Essa época da pandemia fica muito... Como que eu posso dizer? A cabeça fica... A noção de tempo fica meio estranha, né? Parece que os dias ficam nublados, assim, as coisas ficam meio... né? Estranho. E aí nisso, os dias... No começo eu achei que eu tava sendo até mais produtivo, né? Poder ficar em casa o dia todo e tudo mais. E eu tava numa kitnet na época. E é muito ruim. Acho que quem trabalha remoto sabe o tanto que é... você precisa de um local pra você separar, né? O que é escritório e o que é a sua vida... A sua vida cotidiana, né? Seu corriqueiro. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava 24 horas por dia trabalhando, né? Que eu estava sempre no mesmo ambiente e eu ainda não tinha a disciplina de tirar e-mail do celular, por exemplo, de tirar Slack do celular, tirar as mensagens, né? Então, 24 horas. Você acordou, você trabalhando, você vai dormir, você está trabalhando. E essa falta de diferenciação é muito ruim, porque você não tem como você trabalhar o dia todo, o dia inteiro, né? Então, mais tarde, acho que quem trabalha remoto hoje, todo mundo sabe, né? Que você tem que ter os períodos de foco e os períodos de lazer, porque senão você fica louco, cara. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano trabalhando assim e entrei em burnout. Eu lembro que eu tava lendo um livro num dia e eu comecei a ter um ataque de pânico. E eu nem sabia que era um ataque de pânico na época, né? O que é um ataque de pânico? Seu coração acelera, você começa a suar frio, você perde a... Você não... Parece que o ar que está entrando, ele não oxigena o seu corpo, sabe? Então você respira, você perde o ar, né? Você hiperventila, assim, e parece que você vai morrer. Não, é pior que parece que vai morrer. Você tem certeza que você vai morrer. E aí, quando eu tive esse ataque de pânico, que eu fui entender, eu preciso de ajuda. E aí que eu comecei a fazer terapia e tudo mais, né? E aí eu lembro que nessa época eu já queria largar o doutorado, sabe? Eu já tinha entendido que eu não estava feliz ali. E aí a gente volta nessa questão dos requisitos, né? Porque tinha esse requisito das disciplinas, que efetivamente eu já tinha falhado, né? Que eles te dão 2 anos para você terminar as disciplinas. 2020 foi o corte, né? Eu falhei a disciplina em 2020. E aí depois bateu a pandemia e falaram, não, a gente vai dar mais uma chance para quem reprovou, porque a gente entende que a pandemia foi muito difícil para todos. Ah, nossa, vocês são tão bonzinhos com a gente, nossa, vocês estão tão legais. E aí vai lá e eu desisti de networks, né? Que eu tomei de novo e tomei no cu de novo. E o que acontece? Aí eu falei, não, agora eu vou pegar sistemas operacionais ou teoria. Eu lembro que eu peguei os dois. E aí eu peguei sistemas operacionais porque disseram que o professor, ele não dava prova. E eu descobri que eu sou muito ruim de fazer prova nos Estados Unidos, né? Não dá tempo de eu fazer a prova. Eu sei a disciplina, mas não consigo responder a tempo, não adianta. E aí eu descobri que eu sou ansioso, aí com esse negócio do tempo,
eu fico mais ansioso, aí eu não consigo fazer ainda menos e só coisa ruim, né? E aí me disseram que esse cara era só trabalho. Aí eu falei, não, vou lá, vou me inscrever e aí a gente decide depois. Dito e feito, dito e feito. O cara era realmente só trabalho, tirei A, nem foi A menos, tirei um puto de um A, assim, pra fechar com chave de ouro. E pronto, terminei, acabei, é isso, fechou, falou, tchau e benção. Tamo suave. E aí nessa mesma época, importante, eu falei, né, que a disciplina precisa de ter alguns requisitos, que o doutorado tem alguns requisitos, mas eu falei só sobre os requisitos da matéria, né, não falei dos requisitos de publicação. E você quer saber de uma coisa? Eu vou parar o vídeo por aqui, essa vai ser a nossa parte 1, e vou gravar a parte 2 depois, que eu acho que esse vídeo está ficando muito longo, né? Eu gosto de vídeo longo, né? Essa é a proposta disso. Só que eu já estou falando muito, já estou querendo, né? Já estou sentindo a necessidade de diminuir um pouco, né? Chegar no final. Mas ainda tem muita coisa bacana que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vale a pena. Então vou parar por aqui, essa vai ficar sendo a parte 1. E daqui a alguns dias, quem sabe algumas semanas, eu mando aí a parte 2 para vocês. Então se você não quiser perder a parte 2, se inscreve no canal, manda um comentário, manda um joinha pra gente já começar a criar aí uma comunidade, né, que a gente vai construir. Já mande alguma pergunta se tiverem. E é isso, vejo vocês em breve.